e cheio de vitória. Tudo isso depende de nós. Então, é o momento de nós abrirmos as portas do nosso coração, os senhores internautas, e assim tudo. Então, nessa hora, é curtinho, um momento muito curto. Então, nós devemos aproveitar o máximo que pudermos. E, cada um fazendo a sua parte, nós vamos sair daqui muito felizes, muito contentes, e assim, todas as pessoas que estiverem nos assistindo também, essa felicidade vai nos unir, fazendo com aquilo que o nosso Santo Irmão tem nos ensinado. A cada dia vamos aprendendo mais e sendo mais unidos. E assim, mãos levantadas, olhos fechados, cabeças curvadas, nós assim oremos. Ó glorioso e onipotente Deus Todo-Poderoso, neste momento tão maravilhoso que o Senhor está nos concedendo essa riquíssima oportunidade de nós podermos aqui estar, ó Pai, reunido com um objetivo só, objetivo este de nós louvarmos e glorificarmos ao Senhor e agradecer ao Senhor por essa semana que nós tivemos de muitas realizações e de vitória. E foi através dessas vitórias que aqui nós estamos, com muita alegria, para nós prestarmos esses nossos louvor, o nosso gesto de gratidão, glorificação ao Senhor Santo Irmão, à Senhora Santa Vô Rosa, porque digno é deste louvor, porque a senhora foi preparada para ser o Espírito da verdade, para ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Então, por isso, a senhora Santa Vô Rosa lutou de uma maneira semelhantemente a Jesus, nosso Senhor. Então, por isso, a senhora mereceu esse grande galardão de ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e também o Santo Irmão Aldo mereceu esse grande galardão de ser o pastor do rebanho do Senhor. Nesses tempos do fim, como disse o nosso Senhor Jesus, que no final haveria um só rebanho e um só pastor. Então, por isso, esta Igreja Apostólica conta com o amparo e essa grande promessa cumprida no nosso meio, nesses tempos da regeneração. E é por isso que nós somos um povo feliz, somos um povo contente, e todas as pessoas do programa da Hora Milagrosa, pessoas que nos assistem através da Vilnaile, então são felizes também, porque passa a aprender aquilo que nós já aprendemos do Santo Irmão Aldo, da Santa Vô Rosa, e nós estamos retransmitindo. Então, a nossa felicidade depende daquilo que nós façamos. Então, nós façamos tudo aquilo que o Conselho Deliberativo vem nos ensinando hoje, que é os mesmos conselhos que o Santo Irmão Aldo tem ensinado, e nós vamos a cada dia aprendendo mais como servir o reino dos céus, porque nós estamos aqui como soldados de Cristo para lutar em favor do reino dos céus. Por isso, Santa Vô Rosa, num momento como este, nós não sozinhos não conseguiremos realizar uma reunião a contento de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, e também da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e da Senhora Santa Vô Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. Mas nós contamos com a ajuda da Senhora, a tua inspiração, tanto o pastor, a mim como pastor da tua Santa Igreja, como também o regente e os componentes do conjunto coral. Nós precisamos da senhora, precisamos do Senhor Santo Irmão Aldo, para que nós possamos fazer um bom trabalho, com alegria, com gozo e contentamento e com muita coragem. E assim fazendo, o nosso Deus é louvado e glorificado, juntamente com o seu querido Filho amado, e a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima também. E assim os santos que se fazem presentes, não só nessa congregação, mas em todas as nossas congregações espalhadas por este país, que já são mais de 300 congregações, todos com objetivo só, e a senhora e o senhor Santo Irmão Aldo fica muito feliz por ver o seu povo assim, louvando e glorificando todo o reino dos céus, lutando pelo mesmo, porque esta igreja é o reino dos céus aqui na terra entre nós. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, da Santíssima Trindade, eu declaro esta santa e bendita reunião oficializadas e entregue para a honra e glória de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantaremos de número do nosso hinário, Igreja Forte. Amen.
pode assentar. E nós vamos prosseguir a nossa reunião cantando alguns hinos para a honra e glória de todo o reino dos céus, principalmente a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, que tudo tem feito para nós. Vamos iniciar com o hino que traz o título Vamos Combater, que é o de número 131. Chamados para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar. Com Jesus e o poder celeste, muitas almas temos que salvar. Servimos neste ministério santo, porque sabemos que é bom Consolador. Vamos ao obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor, vamos combater o bom combate. Até Jesus nos levar, vamos servir a Santa Rosa e guardar a fé para nossa coroa ganhar. E prosseguindo com o de número 140, que traz o título Vinde a mim. Vinde, vinde a mim, acende-se Jesus, eu te livrarei das trevas, na minha divina Prosseguindo com o de número 148, honra a Maria Santíssima. Virgem Maria Santíssima, toda honra, glória
para finalizar esta parte de louvor dos hinos do nosso inário, ainda cantaremos o de número 162, que traz o título Unidos Marchamos. Unidos marchamos, seguindo a voz da Santa com ela cantamos, pois sempre nos ensina como viver. Deus nosso Pai a Estimados e queridos irmãos, nós vamos deixar essa parte ao cargo do conjunto coral. E nós temos o privilégio de nós ouvirmos 2 hinos belíssimos pelo coral, cujo título, o primeiro, Ouve, ó povo, a voz do Senhor. E o segundo, pelo coral, O meu destino. Enquanto os irmãos se preparam, rapidamente eu farei uma reflexão sobre a música apostólica, porque é muito bom nós sabermos aquilo que nós estamos fazendo, principalmente a música apostólica. E o nosso santo irmão Aldo sempre tem nos ensinado, o Conselho Deliberativo vem nos ensinando sobre a união. Por quê? Sabe que a união é que vai nos levar à vitória. Então, o povo unido jamais será vencido. No musicalismo não é diferente, porque os irmãos vejam que nas notas musicais, com esta união, se torna as mais lindas canções e melodia, os quais o nosso Deus é louvado e glorificado, juntamente com seus santos poderosos. E com esses tributos de louvor, de glorificação, nosso coração se emociona, nosso coração se alegra, e com isto nós teremos coragem, ânimo e assim para lutar nessa terra enquanto vivermos. Por isso, a música apostólica merece nossa atenção, nosso carinho e a nossa reverência. Vamos ouvir.
porque comigo sempre está. Jesus, meu amigo, sempre amei que ao destino meu, ao céu de glória que Deus neste caminho onde eu passar, quero deixar sempre a brilhar a luz do meu Jesus. Esta grande luz, sigam este caminho que ao céu conduz. Pelo caminho eu vou cantando muito feliz, vou anunciando o meu Jesus e o seu amor e a santa
Muito bonito, irmãos. Agora, eu quero agradecer os irmãos, os membros que carinhosamente, com seu silêncio, com a sua participação, eu quero agradecer e quero lhes dizer também, continue assim até o término da mesma, os internautas, sempre atenciosos, porque essas palavras que vêm do Conselho Deliberativo são conselhos profundos que ajudam nós a vencermos nesta terra. Então merece a nossa atenção e o nosso carinho. E eu quero convidar a todos os irmãos para juntos nós meditarmos neste apelo do Conselho Deliberativo, que é muito importante para o nosso aprimoramento e aprendermos a cada dia melhor como servir o reino do céu desprendidamente. E aqui fala essas palavras sobre o amor, a dedicação e o esforço de cada apostólica em benefício de nossa igreja. E essas palavras estão contidas no Boletim Eterno Oficial de número 3086, da Igreja Apostólica São Paulo, dia 25 de janeiro de 2018. O Conselho diz assim: estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, nossa Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, o querido pastor, que nos deram a supreme missão de nós promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que nós fizemos a Santa Vó Rosa e fizemos ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinar o seu povo a contribuir, a manter a casa do Senhor conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo. E está registrado nas Sagradas Escrituras, inclusive no Velho Testamento, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar uma bênção tal, da qual vos advém a maior abastança, e por causa de vós, não está escrito aqui, continuação, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e a vide do campo não venha ser estéril. Então vejam, portanto, é o nosso dever de manter a casa do Senhor, que nesta terra é a igreja apostólica, e que nada falta para que a nossa igreja cumpra a sua missão. As coletas sempre diminuem muito nos primeiros meses do ano, e houve uma queda muito grande nas mesmas, e nós estamos precisando muito de boas contribuições para saldarmos os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentam constantemente. A nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de nós contribuirmos para a conservação e ampliação de toda obra da nossa igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e salvação de muitas almas preciosas, para o nosso Deus, o Pai, e também os seus santos. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições, e os que puderem, contribuem com seus dízimos, e não se esqueçam da promessa que Deus, o Pai, fez através do santo profeta Malaquias. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramarei sobre vós uma benção tal, da qual vós advém a maior abastança. Portanto, serão bênçãos preciosas, de muita fartura. Confiem, pois, conforme nos dizia a Santa Vó Rosa: quem em Deus confiou, nunca se enganou. A direção da igreja confia na vossa compreensão, no vosso amor, e que possui pela igreja e no esforço que farão para cumprir as nossas necessidades, a fim de cobrir todos os pagamentos deste mês para o bom andamento da obra da nossa igreja.
Pela vossa oferta, o vosso amor, lhes agradecemos em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Receba o nosso abraço e rogamos a estes santos de Deus as suas bênçãos preciosas para que tenham muita paz, saúde e felicidade. Aí está, estimados e queridos irmãos, os senhores acompanhou esse pedido das coletas que o Conselho Deliberativo vem mandando para nós nesse final de semana e mostrando alguns lembretes aí, como é importante nós contribuirmos para esta igreja, mostrando que esta igreja é o reino de Deus aqui na terra. Então vejo, irmãos, eu li e agora tenho que fazer uma reflexão em cima da leitura do Conselho Deliberativo mandando para nós, conforme eles vêm nos mandando. Estimados irmãos e irmãs, esta igreja apostólica é o reino de Deus entre nós aqui na terra. E todos nós sabemos disto, que sem esta igreja apostólica, nós não chegaremos a lugar nenhum. Ela é o reino de Deus na terra, nesta igreja não falta nada, tudo tem para nós. Então, por isso, o Conselho Deliberativo, eles confiam em nós, conforme o nosso Santo Irmão Aldo sempre confiou. E o nosso Santo Irmão Aldo, ele nunca foi decepcionado durante os 44 anos que ele viveu nesta terra. O seu povo, nós sempre o atendemos, o Santo Irmão Aldo, por isso as lutas foram vencidas. Então, hoje o Conselho Deliberativo também tem esse mesmo carinho, tem esse mesmo amor para com o povo apostólico, e ele sabe que nós não iremos falhar também, porque sabe que nós amamos esta igreja, de corpo e alma. Sabe que nós aprendemos do Santo Irmão Aldo sobre o sagrado dever de nós mantermos esta igreja apostólica. É a única fonte de renda que esta igreja tem. E não precisa de outra fonte não, irmãos. Só o povo seu é o suficiente. Como ele ensinou os santos profetas do passado, que mandou aqueles profetas ensinar o seu povo a contribuir. E naquela época, irmãos, sabem que não tinha outro recurso, só o povo contribuía. E quando foi, os irmãos sabem que teve uma época, principalmente na época de Jesus, quando ele veio à terra, chegou uma época que Jesus mandou que os santos apóstolos não falassem mais sobre oferta, porque já tinha o suficiente para levar os recursos necessários. Então, nesta igreja apostólica está se cumprindo essas promessas. E o Conselho Deliberativo sabe que nós amamos esta igreja, sabe que nós amamos o Santo Irmão Aldo e sabe que nós amamos o Conselho também, porque o Conselho foi escolhido pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo e por nós na Assembleia. Então vejo, irmãos, que é muito bom a gente confiar no próximo, como nós mesmos. E aqui está mostrando, conforme foi o profeta Malaquias, que falou sobre a oferta para aquele povo daquela antiguidade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar uma benção tal, da qual vós advém a maior abastança. E por causa dos senhores, das senhoras, dos jovens que contribuem, será repreendido o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e nem a vide do campo não venha ser estéril. Então veja que tudo que o apostólico colocar à mão, tudo prosperarás. Por que prosperará? Porque o santo do Senhor acampa em redor deles. E será que há necessidade de nós fazer prova do Senhor? Eu acho que não tem. Não tem, porque as provas que nós já passamos, que nós pedimos, nós recebemos, já é o suficiente. Então, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tudo fez para nós. Se aqui hoje nós estamos, graças nós damos a quem? A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E damos graças a Jesus, por ter preparado esses dois santos nesta época, nos tempos da regeneração, e nos deixou como o maior presente de Deus, o nosso Pai. Então nós temos isto, e nós devemos, assim, tudo fazer por este reino que é o reino de Deus na terra. Os soldados, quando ele ingressa no exército, ele aprende a lutar. Para defender o quê? Defender a pátria. E nós ingressemos nesta igreja apostólica, como soldados de Cristo, para defender o quê? Defender este reino. E este reino é o reino de Deus que voltou a estar entre nós através da Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. E é por isso tudo nós devemos fazer para que esse reino possa crescer e dar a oportunidade de muitas e muitas almas que estão sofrendo lá fora e que ouvir a voz desse pastor, diz que as suas ovelhas conhecem a voz
do seu pastor. E eles irão conhecer a voz do santo irmão Aldo e virão para o nosso meio, e esta igreja vai crescer muito. E é por isso que nós temos que lutar e fazer o bem e não olhar para quem. E fazendo assim, o Conselho Deliberativo vem ter os recursos necessários para levar avante as palavras de Deus. Assim, temos muitos programas da Hora Milagrosa, já são mais de 600 programas no ar, e assim, muitos trabalhos a ser realizados. E tudo isso depende de recursos. E os irmãos sabem que nós estamos no final já desse mês de janeiro, e as ofertas diminuem bastante, mas os gastos são os mesmos. Mas o Conselho, ele está nos reforçando que aqueles que puder, dá um esforço, faz um esforço maior, porque a Santa Vó Rosa os abençoará. E nada passa desapercebido, e a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, vai ajudar todos nós. E eu deixo essas palavras no coração de cada um dos irmãos, das irmãs, e assim, os irmãos façam aquilo que propor do seu coração. Então veja que nesta igreja não é estipulado quantia para ninguém, mas nós façamos tudo por amor, porque tudo que faz com amor, tudo rende mais. Então, a Santa Vó Rosa vai abençoar todos os irmãos que assim se esforçar, procurando fazer o máximo para atender o Conselho Deliberativo, e eles venham ter os recursos necessários para pagar as despesas que tem nesse mês. E eu irei fazer uma oração para consagrar os nossos donativos. Ó glorioso e eterno Pai Celestial, nesse momento tão glorioso que o Senhor está nos concedendo essa riquíssima oportunidade de nós podermos estendermos as nossas mãos e colocar sobre a salva o fruto do nosso trabalho. E assim, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor prova o coração dos seus filhos, mas o Senhor retribui com abundantes bênçãos sobre todos aqueles que assim o fazem, com carinho, com generosidade, com espontaneidade, e é claro, fazendo tudo aquilo que é de melhor para esta Santa Igreja Apostólica, porque nós sabemos que é o reino de Deus entre nós, porque aqui reina Deus nosso Pai, reina Jesus nosso Senhor, nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e a Senhora Santa Vó Rosa, preparada pelo próprio Senhor Jesus, juntamente com o Senhor Santo Irmão Aldo, pastor por excelência deste santo rebanho. E por isso, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo, da Senhora Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro essas santas ofertas ungidas e consagradas para o bem deste reino aqui na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Enquanto as nossas irmãs passem a salva, inclusive principalmente no coral, depois que elas passar, nós ainda iremos ter o privilégio de nós ouvir mais 2 hinos. Inclusive o primeiro será pela orquestra, que traz o título Igreja Apostólica, e o segundo pelo coral Semeadores do Evangelho. É esses 2 hinos que nós iremos ouvir.
nosso exemplo, nossa vida, faz a vida pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz falar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração. Amém. Irmãos, muito lindo estes hinos que foram apresentados. E agora nós iremos passar para a mensagem. E essa mensagem é muito linda. E eu quero agradecer a todos antes de iniciar esta mensagem, inclusive os internautas que estão nos assistindo. E que continue sempre assim, fervorosos, atenciosos. E eu irei convidar a todos para junto nós meditarmos nesta mensagem, porque a gente acompanhando, a gente já vai aprendendo, e muitas das vezes, com pouca reflexão que o pastor faz, assim os irmãos, as irmãs, os jovens, as criancinhas, os internautas, compreenderá com mais facilidade. E assim diz a mensagem: as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, do Divino Mestre Jesus, que diz assim: o Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 a 7, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Nestes ensinamentos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz o homem ao reino de Deus, o seu Criador. O sermão, ele começou
quando Jesus viu a multidão, ele decidiu subir a um monte para ensinar. Está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 1 até o 2. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vós caluniares, quando vós perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Este é o celebre sermão da montanha, ensino fundamental da vida com Cristo Jesus, que constitui a essência do espírito do evangélico de nosso Senhor. Nele nós temos o código da moral mais supreme, que contém preceitos comuns para todos os conselhos dos mais altos perfeição e reservados às almas mais generosas. Jesus não fala como simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reservas, são chamados a obedecer. O nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que ele vem fazendo, através da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo e de nossa Igreja Apostólica. Ensinar, completar, revelar o que faltou e dar o perfeito ensinamento, entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprimir estes ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, e como preservar a fé, preservar o amor, a santidade de filhos de Deus. Então veja que a Santa Rosa, ela não veio para suprir estes ensinamentos preciosos, mas sim para revelar, como está escrito lá, inclusive nas promessas do livro do Apocalipse, na terceira promessa do livro do Apocalipse, que a respeito do vencedor, quer dizer, que diz: aquele que guardar os meus ensinamentos, guardar a santidade até que eu venha, então este sim será o espírito vencedor. Então, e sobre esse espírito vencedor, que guardasse os seus ensinamentos até o fim da sua obra, seria o Espírito Consolador, e esse Espírito Consolador teria autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro ela regeria e quebraria como se fosse o vaso de argilas. Quer dizer que a Santa Rosa não veio para suprir, ela veio para completar tudo que Jesus iniciou e que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, inclusive, Jesus disse que a esta pessoa que fosse o vencedor, ele, Jesus, daria poder semelhante ao que Deus o Pai deu a Jesus. Então Jesus daria a esta pessoa que fosse o Espírito vencedor, que ia completar a sua obra de redenção e salvação que ele iniciou. Então, por isso, não veio para modificar nada o que ele deixou ao profeta Moisés, mas sim para aperfeiçoá-la. Então veja que Jesus ainda disse: ainda darei a esse Espírito vencedor a estrela da manhã. Quer dizer, que teria o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo esplendor que Jesus teve, Jesus nosso Senhor. Então veja que
a Santa Vó Rosa, ela não vem para modificar nada, ela vem para completar, para suprir, e assim se cumprir tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como diz assim: este sermão da montanha exige não só a sua observância exterior e material, mas, sobretudo, a caridade, que é a essência da nova lei. As bem-aventuranças, paradoxo suprime, em pleno constante de maneira de viver do mundo, com a vida com Deus, constitui o código da verdadeira felicidade. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não se conformam com o seu estado, mas os humildes, que reconhecem as suas dependências total de Deus, o seu Criador. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Então veja que isto é o pobre de espírito. Nós sabemos que sozinho nós somos pobres, porque sozinho nós não conseguiremos vencer. Então foi por isso que Jesus, nosso Senhor, nos deu esse Espírito que foi o Espírito vencedor, para completar a obra de Jesus, nosso Senhor, e nós sempre temos que contar com a ajuda da Santa Vó Rosa, com a ajuda do Santo Irmão Aldo, e saber que eles não nos deixam só. Ele sempre está acampado em redor de todos aqueles que confiam. Então, por isso, essas palavras estão escritas em Salmos, no capítulo 40, no verso 17. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele, sem a Santa Vó Rosa, sem o Santo Irmão Aldo, é como eu disse, nós não vamos a lugar nenhum. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, é que irá respaldar tudo o que Jesus iniciou. Então foi por isso que Jesus disse: ainda tenho muitos que vós disser, mas vós não poderei compreender agora. Mas quando vier o Espírito Consolador, o Espírito que fosse o vencedor, ele dirá tudo o que tiveste ouvido de mim e anunciaria as coisas que haverá de acontecer. Então por isso nós temos que crer nesses dois santos e nós ensinarmos ao mundo a crer na Santa Vó Rosa, ensinar ao mundo a crer no Santo Irmão Aldo, porque não foi eles que quiseram esse ministério, foi Jesus que escolheu eles. A Santa Vó Rosa já nasceu predestinada para completar a obra de Jesus. Então Jesus, juntamente com a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, o preparou de tal maneira como está escrito, que o Consolador, o Espírito que fosse o vencedor, aprenderia com Jesus. Então a Santa Vó Rosa aprendeu com Jesus. Durante 16 anos que a Santa Vó teve na frente desta Santa Igreja Apostólica, o nosso Senhor Jesus esteve pessoalmente com a Santa Vó Rosa, conversando da mesma forma como nós aqui estamos. Inclusive, Jesus mandou que a Santa Vó Rosa preparasse um sucessor, semelhantemente como aconteceu com os santos profetas, os santos apóstolos, que quando um estava para partir, então Jesus já falava que preparasse alguém para suceder no lugar, porque a obra de Deus não para. E não vai parar, porque agora a Igreja Apostólica é o reino de Deus entre nós, e esses dois santos que está preparado no nosso meio, nós temos todas as bem-aventuranças. Então nós precisamos crer nesses santos para nós ser felizes, sermos abençoados e não fazer nada a seu contento, quer dizer, sozinho. Então os mansos são aqueles que, resignados à vontade divina, suportam com paciência as adversidades e conserva a mansidão. Então veja que ser manso é ser humilde, é ser sincero, é suportar as adversidades da vida. Muitas vezes não são um mar de rosa, muitas vezes a gente enfrenta luta, e nessas lutas a gente tem que ser humilde, tem que ser manso, e tem que sempre falar: Santa Vó, me ajude para que eu resolva tudo com calma, com paciência, sempre pedindo a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e eles vai dando esta paciência, e nós vamos recebendo essas bem-aventurança como a maior bênção de Deus que tem para nos dar. E nós somos o povo feliz, porque sabemos colocar as coisas em ordem, sabemos observar os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. Então possuirão a terra, quer dizer, participar do reino do Messias, que Jesus iniciou, e de todas as bênçãos deste reino, para a sua vida material, enquanto viver no seu corpo físico nesta terra. Então é por isso que nós estamos vivendo num paraíso de glória. A semelhante, quando Adão e Eva foi criado naquela época, Deus deu tudo para aquele casal, nada faltava para eles. Todo lado que olhasse,
era fartura, fartura e mais fartura. E todo dia eles tinham algo para dizer para os santos que ali ia visitar. Então nós estamos num paraíso de glória, no qual sofre aquele que quer. Porque os irmãos sabem que aquele que confia, que tem a fé viva na Santa Voz Rosa do Santo Irmão Aldo, então eles não perecem. Sofremos, como disse Jesus, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos aqueles que crê em Jesus, crê em Maria Santíssima, e hoje crê na Santa Voz Rosa e crê no Santo Irmão Aldo como os últimos santos que foi preparado, não haverá outros. Então o Irmão Aldo é o pastor supremo desta igreja apostólica, é o sucessor da Santa Voz Rosa e é o último profeta. É semelhantemente o que aconteceu nos tempos de Noé. Então veja que não teve 2 Noé, só teve um. Então Deus mandou que, enquanto ele estava construindo a arca, ele estava pregando, ele anunciava que Deus iria exterminar aquela geração, e que se arrependesse dos seus pecados, porque quando estivesse pronto, Deus iria enviar o dilúvio sobre a face da terra. Então por isso Jesus pregou as bem-aventuranças, que é a maneira de como o Filho de Deus deve suportar, ser misericordioso, ser humilde, ser sincero. E ser misericordioso é a pessoa ter compaixão do seu semelhante. Então diz, a justiça de Deus, a justiça de que se fala, consiste em fazer sempre a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida, quando passa por dificuldade, conforme eu falei. Então confia na Santa Voz, confia no Santo Irmão Aldo, demora 1 ano, demora 2, demora 3, mas a vitória vem. Aquele que se desespera, ele se entrega como o Judas Iscariote, ele se desesperou. Jesus ainda chamou o meu amigo e deu uma oportunidade para ele se arrepender, e ele se desesperou e foi logo se enforcar e pereceu. Então aquele que pratica a justiça está sempre submisso à vontade de Deus, fazendo o que o Conselho Deliberativo nos manda, é sempre humilde e está sempre disposto a praticar o que é bom. Os misericordiosos não são somente os que dão esmola, mas, em geral, os que têm sentimento de compaixão para com os aflitos, portanto, para com o seu semelhante, seja ele quem for. Os limpos de coração são os que têm a alma limpa, já está falando, os limpos de coração, quer dizer, limpos de pecados, de afetos desordenados e carnais, portanto, é santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina, sobre a santificação e a consagração. Os perseguidos por causa da justiça são os que possuem em suas almas o firme desejo de fazer somente o bem, pôr em ação as suprimes virtudes do Espírito de Deus e vivem a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, ensinado por Jesus através da Santa Voz Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, o pastor, o profeta por excelência. Então, por isso, se nós confiarmos, continuarmos confiando e confiar até o céu chegar, nós não iremos perecer, porque nós temos esses comandantes que, conforme nós ouvimos, o reino de Deus está entre nós, e Deus está, a Santa Voz Rosa está, o Irmão Aldo, Jesus, todos os santos e anjos estão à nossa disposição. Então, por isso, e hoje nós temos o Santo Irmão Aldo como pastor e profeta, né, por excelência. Então, nós devemos ser corajosos, como o profeta Moisés foi o profeta corajoso, e nós devemos ser corajosos porque o Santo Irmão Aldo, durante os 44 anos que ele viveu aqui na terra, o Santo Irmão Aldo foi o que ele mais nos ensinou, é ser corajoso, não temer a nada dessa terra, mesmo não temer nem mesmo aquele que muitas das vezes queira fazer o mal para nós, mas confiar sempre na Santa Voz, confiar no Santo Irmão Aldo, e mesmo que somos perseguidos, então nós devemos nos alegrar. Então diz assim, as bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas, que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. Essas são as bem-aventuranças. A seguir, de maneira particularmente direta, quer dizer, o Mestre Jesus procedeu à instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério,
ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então todos nós, membros, os regentes, coristas, pastores, nós somos o sal da terra. Por onde nós andarmos, no trabalho, na escola, no nosso lar, na igreja, nós temos que dar sempre um bom exemplo, porque através desse exemplo que nós somos a luz, vamos dar claridade para o mundo enxergar que esta igreja apostólica é a igreja da verdade, é a igreja que irá encerrar, é a igreja que, conforme está escrito naquele boletim de nota 3.000, que está escrito lá de 1978, está escrito sobre uma mensagem muito importante que fala sobre a arca espiritual. Então, quer dizer, que a Santa Vó Rosa é esta arca. Ela está obrigando todos os que crerem, os internautas, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, e assim, todas as pessoas que participam das nossas reuniões, os visitantes, a aprender que a Santa Vó Rosa é a nova arca da salvação, é a arca divina. Então, crendo na Santa Vó Rosa, está refugiando dentro desta arca. Então, quando virem as lutas, irão vencer, porque a Santa Vó Rosa estará sempre ao seu lado. Então, nós temos que ser essa luz, para que nós possamos dar a oportunidade da Santa Vó Rosa, salvar muitas pessoas a se obrigar, se refugiar dentro desta arca divina. Jesus, através do sentido figurado, do sal e da luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função dos seus discípulos, especialmente os pastores, que é, sobretudo, preservar, proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade. Quer dizer, que o sal, quer dizer, ajudar os homens a conhecer através da sua mensagem e do seu bom exemplo de vida. Então, se o pastor, que ele está trazendo a mensagem, e ele for, por exemplo, só andar bonitinho quando está na igreja, quando está pregando, e quando ele estiver na rua está de outro jeito, quando está em casa de outro jeito, ele só vai dar mau exemplo. Ele vai ser um sal que não serve para ter aquele sabor, conforme diz aqui o Conselho Deliberativo. Não serve, só serve para ser jogado fora. Então nós temos que ser essa luz, o caminho iluminado para iluminar todos aqueles que vêm atrás de nós. O sal é o grande conservativo e, como tal, tem sido de grande utilidade, desde os tempos antigos. Para ser útil, o sal deve ser puro. Para ter qualquer virtude conservadora, deve ser sal verdadeiro, e não produto de alteração por meio da qual venha a perder o seu sabor. Então, nós sendo esse sal, sendo esta luz, nós não temos que ter outras coisas que vêm misturar para tirar o sabor. Quer dizer que a doutrina, a disciplina, alguém poderá querer influenciar para tirar a beleza da alma de uma irmã, do irmão. Você é apostólico, mas não precisa andar desse jeito, não, anda mais simples. E aí a pessoa vai por aquilo. É o que aconteceu com Adão e Eva. Eles achou que eram as simples serpentes que estavam falando, mas não sabia que era o inimigo que tinha sido expulso de lá do céu. E quando ela achava que ela tinha força para suportar aquelas palavras, mas a palavra do inimigo, ela é forte. Então veja que ele se transforma em anjo de luz, e ele se encarnou naquela serpente, que inclusive ela não andava, ela voava, ela comia, passava de uma árvore para outra, e era semelhante ouro. Então, e ela achava que, e ficou ali curioso, e olha que árvore falante, e foi dando corda, até que aquela serpente falou: não, você come desse fruto, porque você acha que Deus vai querer que você seja muito mais feliz do que, se nós temos felicidade suficiente para nós vivermos bem, por que nós vamos curiosar outras coisas para trazer perigo para nós? De maneira alguma. Nós estamos ensinados pelo Conselho Deliberativo, esses ensinamentos para nós já é o suficiente. Então não precisa mais de outros ensinamentos. Se alguém vem nos iludir com qualquer conversinha, não precisamos maltratar ninguém. O Conselho não quer que nós maltratemos ninguém, e nem o Santo Modo também, conforme o Santo Modo, eu nunca vi o Santo Modo maltratando ninguém, nem os seus inimigos. E o Modo nunca maltratou, também nós não devemos maltratar, mas nós devemos silenciar. O silêncio fala mais alto. O que acontece? Um não querendo, dois não brigam. Ele fala: eu já falei tanto e essa pessoa não me ouve. Então, ele vai embora. E nós continua
sendo observador, recebendo as bem-aventuranças, sendo o sol da terra e a luz do mundo, dando claridade. E aí aquela pessoa que veio com conversinha, vai chegar um momento que, se ele for humilde, ele vai ver, eu falei tanto, e aquela pessoa não cede. Então você sabe que ali o poder é muito grande, e quem sabe ele vem para o nosso meio, se arrepende, e assim é que Deus quer. É a última oportunidade. Então, aqui está o sal. Então veja, os discípulos foram especialmente advertidos contra as mudanças de fé. Então, outra coisa que não está enquadrado na nossa fé, nós devemos repudiar. Contra as misturas com os argumentos para esconder a verdade. Contra as pretensas filosofias, heresias, assim descrito por Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tem mais jeito. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isto está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Nossa vida deve ser como o sal. Boas ações, ter grande sabor, efeito, e mais pequenas que sejam essas ações. Sejam. Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo, através das boas obras. Sem o amor de Jesus, sem o amor do Consolador e do Santo Pastor, que se reflete em nossas ações, o mundo fica sem graça. Então veja que nós fomos chamados para esta igreja para fazer a diferença. Nós temos que andar de acordo conforme Jesus nos ensinou e conforme o Conselho hoje nos ensina, a viver na disciplina e observando a doutrina de maneira bem correta, porque aí passará a ter prazer em viver. Depois de falar sobre o sal, Jesus disse sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estais nos céus. Essas palavras estão escritas em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 até o 16. Da mesma forma, as nossas vidas devem iluminar todos à nossa volta. Não podemos esconder o amor de Jesus e do Consolador, de maneira alguma. Nós não podemos esconder, porque tanta que Jesus fez por nós. E veja, irmãos, naquela época Jesus fez tantos milagres, tantos sinais e maravilhas para tantas pessoas. Inclusive, depois do Sermão da Montanha, Jesus alimentou aquelas pessoas, que eram mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Então veja que eram bênçãos maravilhosas, conforme está acontecendo hoje, na época do Consolador. Então vejam, irmãos, que muitos que receberam bênçãos, quando Jesus foi preso, os soldados de Pôncio Pilatos, da primeira vara criminal, quando prenderam Jesus, disseram àqueles seguidores de Jesus: vocês sabem quem está sendo preso agora? Jesus estava sendo preso, e aí eles falaram: não, eu não conheço. Então veja, estava negando a Jesus. Então veja, irmão, o que custava? Então, por exemplo, que nem o Santo Irmoaldo, a Santa Vó Rosa fez tantos milagres para nós, e agora nós negarmos a Santa Vó Rosa através da doutrina, da disciplina, andar de qualquer jeito. O Conselho Deliberativo ensinando conforme nós devemos proceder para nós ser o sal da terra, a luz do mundo, e nós fazer o contrário. Então que nós estamos negando a Santa Vó, nós estamos negando o Santo Irmoaldo, e sabemos que o Santo Irmoaldo e a Santa Vó que vai preparar o povo zeloso de boas obras, para habitar naquele lindo lugar que está escrito no livro de São João, no capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar vós um lugar, para que, aonde eu estiver, vós também estejais comigo. Então, nós sendo o sal da terra, a luz do mundo, nós vamos ajudar o Santo Irmoaldo a rebanhar uma multidão de alma, para quando Deus, o nosso Pai, quando chegar o glorioso e grande dia, Ele possa dar por encerrado o arrebatamento desta Santa Igreja Apostólica. E os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os internautas que estão nos assistindo, e todas as pessoas, homens e mulheres humildes de coração, então vai subir, e lá no céu
serão incorporados uma multidão enorme de pessoas que estão sendo preparadas lugar abaixo do trono, e todos nós subiremos juntos e iremos habitar naquele lindo lugar que já está preparado. Inclusive o Santo Irmão já mostrou para nós, e esse lindo lugar é um lugar muito bonito. Inclusive tem até o hino que fala que lá, ruas cobertas de ouro, praça com imensos jardins, e uma luz está sempre a brilhar, que nunca terá fim. Então, é um lugar bem alto, cravejado de pedras preciosíssimas, e nós iremos habitar. E então, Jesus irá entregar para Deus, o nosso Pai, como dos seus maiores milagres do seu ministério, o arrebatamento desta igreja. Um grande número de pessoas que serão levados aos céus. Então, por isso, estimados e queridos irmãos, aí está a fé. Não devemos apagar a fé e a vida do nosso espírito. Precisamos deixar que ele brilhe em tudo o que nós fizemos, para mostrarmos, iluminarmos o caminho da salvação. A fé em Jesus, a fé no Consolador e no Santo Pastor, que é o Santo Irmão Aldo, sem boas obras é inútil, porque não faz diferença alguma. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Então, vejam, se nós dizermos que temos fé em Jesus, nós dizermos que temos fé na Santa Avó Rosa, e dizer que nós temos fé no Consolador, no Santo Pastor, que no Santo Irmão Aldo, e sem boas obras é inútil e nada tem a dizer. E se dizer que tem fé em Jesus, tem fé na Santa Avó Rosa, e não crê no Santo Irmão Aldo, também está tudo anulado, porque nós temos que crer em Deus, crer em Jesus, crer em Maria Santíssima, crer na Santa Avó Rosa, que foi preparado pelo próprio Jesus, e crer também no Santo Irmão Aldo, que foi preparado pela Santa Avó Rosa e aprovado por Jesus, que é o pastor por excelência desta igreja apostólica, que haverá um só rebanho e um só pastor. Crendo assim, nós vamos conseguir ajudar o Santo Irmão Aldo a juntar muitas almas para o reino de Deus, nosso Pai. Irmãos, nós chegamos ao final de mais uma santa e bendita reunião. Agora eu quero agradecer do profundo do meu coração a todos os irmãos que estão presentes, que estiveram atentos, ouviram todos os trabalhos que aqui foram realizados no transcorrer desta santa e bendita reunião, os hinos que foram apresentados, e quero agradecer os internautas que deram esta oportunidade de nós podermos assim estar lá no seu lar também, e confia sempre na Santa Avó Rosa, confia no Santo Irmão Aldo, porque foram preparados por Jesus, e assim nós não estamos desprezando a Jesus, ao contrário, com o poder da Santa Avó Rosa e o preparo do Santo Irmão Aldo, o poder de Jesus aumentou muito mais, porque esses dois santos estão lutando para arrebanhar as pessoas desgarradas desse aprisco, e formando este rebanho. Vai chegar um dia, nós não sabemos quando, só Deus, nosso Pai, que saberá esse glorioso e grande dia. Então, quero agradecer também os técnicos de som e da filmagem, que continue sempre assim, trabalhador, fervoroso, sempre com o seu trabalho, porque tudo isso favorece para que o pastor venha ter uma retransmissão muito perfeita, e assim todos os irmãos diáconos, diaconisas que fizeram os seus trabalhos, e os meus colegas de ministério, se é a primeira vez que eu estou vindo aqui, então se tiver alguns aqui presente, eu agradeço, e pessoas que estejam nos visitando, nós sentimos muito honrados com a sua presença, e nós desejamos que volte mais vezes, e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo vai os abençoar, o senhor, a senhora e a toda a sua família. E se alguma coisa eu estou esquecendo de agradecer, então nada melhor de completar esses agradecimentos do que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. E assim todos nós seremos felizes. E neste momento, mais uma vez por gentileza, eu convido a todos os irmãos para ficar-se em pé, para nós darmos por encerrados esses momentos. E para isso acontecer, os irmãos, neste momento, podem pedir aquilo que os irmãos, eu não sei o que os irmãos estão passando e necessitando, mas os irmãos podem pedir de coração, porque Deus ouve a oração do justo, a oração de um justo é ouvida por Deus, os seus olhos estão sobre os justos, então os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então os irmãos pedem e tenha certeza que vai receber. Então não exige a hora, irmãos, vamos pedir, porque a hora de Deus não é a nossa hora. Então nós pedimos hoje, e muitas das vezes demora dias para nós recebermos, mas vamos ser manso, como diz aqui. O manso, ele sabe suportar as adversidades da vida, e com carinho, ele vai esperando, esperando, quando menos espera, tudo é resolvido. Então os irmãos, mãos levantadas, olhos fechados, cabeças curvadas, e assim oremos, cada um possa pedir aquilo que almejar.
Ó glorioso e eterno Pai Celestial, neste momento tão riquíssimo que nós chegamos ao final de uma santa e bendita reunião, chegamos porque o Senhor tem nos ajudado, Santo Irmão Aldo. A senhora Santa Rosa tem nos ajudado, eu tenho certeza que não só a mim, mas todos os meus colegas do ministério que estão escalados por todas essas nossas congregações espalhadas por esse país, são mais de 300 congregações, a senhora tem nos ajudado de maneira que nós temos assim essa coragem, de nós podermos assim anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, e como soldado de Cristo, nós podemos assim ter essa coragem, saber que nós não estamos sozinhos, nós não somos pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que confia só em si, e que realmente acha que ele é sozinho, ninguém tem nada por ele, não tem onde se agarrar. Mas nós não somos sozinhos, porque o Senhor está conosco, a senhora Santa Rosa está conosco, e além disso, o Senhor envia anjos e santos para estar acampados em redor de todos nós. Nas nossas reuniões nós temos santos profetas, nós temos santos apóstolos, nós temos patriarca, nós temos milhares de santos e anjos. Então não há necessidade de nós temermos. Muitas das vezes uma enfermidade que está sobre o nosso corpo, muitas das vezes é questão de nós pedirmos: Santa Avó, me livra dessa enfermidade. Não precisa falar muito. Santa Avó, me livra dessa enfermidade. E passar a confiar mais, a obedecer, ser mais obediente à doutrina, à disciplina, logo rapidamente tudo será resolvido. Então por isso, Santa Avó, esses teus filhos que aqui estão, alguns estão pedindo, intercedendo ao Senhor Santo Irmão, da senhora Santa Rosa, que leve as suas orações diante de Deus, o nosso Pai, para que seja atendido os seus pedidos. E assim como nós temos conhecimento, nós temos certeza que tudo aquilo que nós pedimos com fé, com convicção de nossa alma, com humildade, nós temos certeza que nós receberemos. E por isso, Santa Rosa, são pedidos que tem também nessa caixinha de oração. Nós, pastores, não devemos esquecer de maneira alguma, porque há tantas pessoas que sofrem, e muitas das vezes não são da nossa igreja, são vizinhos, que mandam colocar o nome e escreve naquele papel com o maior carinho, para colocar sobre a caixinha de oração, porque sabe que muitos têm sido beneficiados, e todos têm sido beneficiados. Por quê? Mandaram colocar e foram beneficiados, e já estão prometendo de visitar a nossa igreja, estão prometendo de seguir a nossa igreja. Tudo isso o Senhor está vendo, a senhora está vendo, nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima está vendo, e também os santos. E com essa humildade que eles estão tendo de visitar nós, e que tem esse prazer de vir visitar, e eu tenho ouvido, não vou visitar, somente visitar, eu quero ir para ficar. Por quê? Já recebeu o benefício extraordinário da senhora Santa Rosa, porque já colocaram o nome na caixinha de oração e já receberam. E esses que aqui colocaram não são diferentes, nós vamos ter certeza que eles irão receber. Então, e como pastor da tua Santa Igreja, coloca a minha mão sobre elas, e assim a senhora Santa Rosa tem o conhecimento deles, e o senhor Santo Imaldo também, e assim eu tenho certeza que em outras reuniões, muitas das vezes, eles vão aqui estar. Então, por isso, Santa Rosa, crendo que a senhora está abençoando tudo e a todos, despede os seus filhos para os seus lares, para que eles possam ter um bom retorno, chegando lá, possa ter uma ótima noite de descanso, e assim, Santa Rosa, e antes dele sair, todos recebam a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e da Senhora Santa Rosa, como poderoso Espírito Consolador, recebendo as bênçãos do seu sucessor, que é o nosso santo pastor por excelência, nosso santo e querido e bondoso irmão Aldo, e assim, recebendo também o abraço carinhoso do Conselho Deliberativo, e assim, não só hoje, mas para todos sempre, seja louvado e glorificado nosso Deus, e também Jesus nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser. E também os internautas, que as bênçãos de Deus estejam convosco.